Pronto, vamos na ordem. Então, o primeiro é 194, a inspeção baseada em risco. Compartilhar com som. Pronto. CMA de 2024, com o seguinte título: A inspeção baseada em risco como uma metodologia na tomada de decisão sobre postergação de paradas de manutenção em uma refinaria de petróleo brasileira. Eu me chamo Jean-Claude Adriano Pereira Nicásio, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Administração do Cefet Minas Gerais, e o meu orientador é o professor Guajará Pessoa Araújo, também do Cefet Minas Gerais. Eu sou inspetor de equipamentos, né? Eu trabalho numa refinaria de petróleo localizada em Betim, estado de Minas Gerais. Eu sou engenheiro mecatrônico formado pela PUC Minas. Eu sou mestre e doutor em engenharia mecânica formado pela UFMG. Sou certificado e qualificado em alguns ensaios não destrutivos pela BEND. E, como já falei, eu sou mestrando atualmente em administração pelo Cefet Minas Gerais. Pois bem, o título principal do trabalho é a inspeção baseada em risco, que basicamente ela é uma abordagem metodológica e sistemática empregada para avaliar e priorizar riscos em determinado equipamento, planta ou componente, sistema, processo ou operação. A principal ideia envolvida na avaliação pela inspeção baseada em risco seria inspecionar não todos os equipamentos de maneira igual, mas sim a priorização conforme critérios que serão expostos posteriormente, aonde será concentrado esforço nos principais elementos que apresentam alto risco para a planta, portanto que tem potencial maior de causar danos à sua planta operacional, conforme a norma API 581. Falando da norma API, as principais normas que regem a aplicação da inspeção baseada em risco, como dito, é a norma API 580 e 581, que são atualmente as importantes referências, né, de aplicação da inspeção baseada em risco em plantas de processamento de petróleo. Esse trabalho possui o objetivo de demonstrar a aplicação da metodologia da inspeção baseada em risco em um equipamento de uma planta industrial. Conforme Reis, riscos são eventos ou condições incertas que ocorrem, podendo ter um impacto negativo nos objetivos de um projeto, organização ou atividade. Eles representam possibilidade de perda, dano, prejuízo ou algum resultado indesejado. O risco nunca será zero, pois também devem levar em consideração erro humano, desastres naturais, eventos externos, eventos secundários de plantas de processamento e equipamentos adjacentes, levando em consideração também sabotagem e limitações intrínsecas aos processos de inspeção, erros de projeto e mecanismos de deterioração desconhecidos. Para Bhatia e demais autores, em uma planta industrial, usualmente, a grande parcela de concentração de riscos encontra-se em uma pequena parte de equipamentos. Pois bem, entrando um pouco na metodologia de desenvolvimento do artigo, esse estudo foi realizado em uma refinaria de petróleo de médio porte, com 56 anos de operação, localizada na cidade de Betim, pertencente ao estado de Minas Gerais. E essa planta possui uma capacidade de processamento de 26.400 metros cúbicos diário. A coleta de dados foi obtida mediante a consulta à base do plano de inspeção da refinaria, com auxílio de história de manutenção e de inspeção deste equipamento, manuais de operação da unidade, desenhos de projeto do fabricante, registro de segurança e normas internacionais sobre mecanismo de dano e inspeção baseada em risco, que foram as normas API 580 e 581. Um pouco sobre a característica do equipamento analisado, foi um vaso de pressão de carga de nafta de coque da unidade de hidrotratamento de petróleo, segundo a norma NR3, categorizada como categoria 1,
Basicamente, é um vaso de pressão longitudinal construído em aço carbono e revestido internamente em aço inoxidável austenítico. A pressão de operação dele está em aproximadamente 42 kg por centímetro quadrado e uma temperatura de operação por volta de 49 graus. A figura 1 demonstra o vaso de pressão analisado nesse trabalho. E aí os resultados da aplicação da metodologia de inspeção baseada em risco nesse equipamento específico. Reuniu-se informações em relação a diversas características da aplicação da metodologia, como plano de inspeção, dados de processo, dados do fluido, sistema de detecção e de isolamento e de mitigação de possíveis riscos e danos desse equipamento. Destaco que foi na implementação dessa metodologia, é muito comum a realização de um grupo multifuncional interdisciplinar, envolvendo geralmente apoios de operação, segurança do trabalho, engenheiros de processamento, engenheiros de inspeção, engenheiros de manutenção. É reunido esse grupo, é discutido a aplicação da metodologia da inspeção baseada em risco e o produto disso é esse documento aonde ocorre a análise da inspeção baseada em risco. Pois bem, também foi feita a análise do sistema de detecção e mitigação e a característica intrínseca de cada componente, de cada material que compõe esse equipamento, no caso o vaso de pressão analisado. Feito essa caracterização e essa discussão, é elaborada a matriz final de riscos, onde é classificado o seu equipamento conforme a probabilidade de falha e a consequência de falha. Essa matriz de risco ela é individual e aplicável para cada condição e para cada equipamento em específico da planta operacional. Pois bem, chegando já na parte final dessa apresentação, a classificação do vaso perante aquela matriz anterior, a matriz de risco da metodologia da inspeção baseada em risco, considerou-se que o equipamento apresenta um risco de nível moderado. Dessa forma, baseado nos resultados obtidos nesse estudo, foi possível estender o prazo da inspeção interna desse equipamento em até 12 meses. Ou seja, ocorreu a postergação da parada de manutenção desse equipamento em 12 meses. Portanto, a inspeção baseada em risco proporcionou uma avaliação mais precisa dos riscos associados ao vaso de pressão, considerando diversos fatores, como integridade estrutural, potencial de corrosão e consequências operacionais e de segurança. Isso permitiu uma compreensão mais completa da condição dos equipamentos, levando a decisões mais informadas. Por fim, a metodologia de inspeção baseada em risco demonstrou ser uma estratégia muito segura na gestão da integridade de inspeção de equipamentos de refinaria de petróleo. Foram os dados utilizados para a realização do trabalho e obrigado. Muito bem, interrompi aqui o compartilhamento. Se vocês concordarem, a minha sugestão seria a gente já comentar, né? Porque senão, se a gente assistir todos, depois acho que a gente pode perder alguma coisa. O que vocês acham da gente já comentar à medida que cada um pode ser assim? Pode ser. Então tá, alguém quer começar? Eu achei muito interessante o trabalho, não sou dessa área, né? Então acho que eu tenho uma pergunta até de leiga aqui, peço desculpas por isso, mas certamente o autor vai saber dar uma aula sobre isso. Vamos tentar, né? Então eu vou começar. Eu te perguntaria assim, e aos demais aí, é claro que depois fiquem à vontade para suas perguntas, mas eu fiquei pensando assim, se isso é obrigatório, né? Porque quando eu li o seu trabalho, inclusive eu estou olhando aqui, você coloca uma figura 2 e você fala do fluxo do passo a passo para a aplicação, né, dessa inspeção baseada em risco. A fonte é de 2002, 2022, então quer dizer, é uma coisa recente. E aqui tem, né, a coleta de dados, a aplicação da metodologia, a criação da documentação, enfim, é um fluxo que me deu a sensação de que é um fluxo contínuo, né? Perfeito. Porque foi essa a impressão que eu tive.
E me pareceu muito útil, assim, lendo seu trabalho e assistindo seu vídeo, eu fiquei com essa, ainda mais no final, quando você fala que por conta dessa análise vocês decidiram inclusive que, né, que pode postergar a manutenção, enfim, então me pareceu que faz muito sentido fazer essa inspeção baseada em risco. A minha pergunta é, se ela é obrigatório, se ela é obrigatória, se ela é usual, porque se faz, se ela tem que ser feita em todos os equipamentos, como que esses equipamentos são selecionados. Então, como eu disse, é uma pergunta de leiga, mas se você puder esclarecer isso. E aí, só para fechar também, você mostra a matriz de tolerabilidade, né? E aí a mesma pergunta para isso, essa matriz ela é obrigatória ou ela é uma prática dessa metodologia, dessa inspeção? Qual é a aplicação da matriz também, por favor? Vamos lá, então. Inicialmente, boa tarde a todos, né? Vamos lá. As empresas que atuam no refino de petróleo, em relação à manutenção e inspeção de equipamentos, elas devem seguir uma norma brasileira NR13, que é uma norma que dita como é feita a inspeção, os prazos de inspeção em equipamentos estáticos. E essa norma em específico, ela vai indicar os prazos máximos para a realização dessas inspeções e manutenções, tanto prazo máximo de inspeção interna quanto de inspeção externa. Ou seja, a grosso modo, as indústrias de refino devem seguir esses prazos indicados pela norma. Essa data que você viu no trabalho de 2022 é porque na última revisão de dezembro de 2022 houve uma abertura por essa mesma norma da aceitação da aplicação da inspeção baseada em risco para postergação de paradas de manutenção, em específico a inspeção interna. E esse fluxo citado nessa figura é basicamente o fluxo que a própria norma API 580, que é a norma que explica a metodologia em si, indica ser usada. A coleta de dados, a criação desse grupo técnico entre diversas áreas da organização. Eu citei na apresentação áreas operacionais, áreas de engenharia, de inspeção, de manutenção de SMS. Ou seja, ocorre essa reunião de diversas especialidades, né? E aí todos sentam, discutem, cada setor promove o levantamento de dados em específico de riscos desse equipamento e chega-se nesse produto que é na elaboração desse documento que essa norma exige, que é o documento da análise da inspeção baseada em risco. Pois bem, a grosso modo, ela já é uma metodologia internacional aplicada em alguns setores, principalmente no setor de óleo e gás, aonde a gente vai basicamente selecionar os ativos e equipamentos mais importantes em termos de probabilidade de risco, aonde a gente vai focar esforços tanto econômicos como esforços de ensaios mesmo naqueles equipamentos que vão promover maiores danos à planta. E qual que é a segunda pergunta mesmo? Era sobre a matriz, se ela é obrigatória, se é uma praxe ou se ela veio dessa norma. Sim, exatamente. Ela veio da norma. A norma ela orienta a classificação de um ativo em termos de consequência de danos, em capacidade de danos e, logicamente, danos em relação ao entorno da sua planta industrial. A norma indica que você faça essa classificação, entendeu? E essa matriz ela vai realmente posicionar o seu equipamento, o seu ativo, e é através dessa matriz que a gente vai ter uma base para estar realizando efetivamente essa postergação de prazo. Então deve ser muito útil, né? Me dá a sensação de que ela pode ter muita Sim, aplicação mesmo, né? Nesse sentido aí de revisão de prazos. ela é útil principalmente porque a realização de uma parada de manutenção, ela é um evento relativamente complexo, né?
uma parada hoje em dia, além dos vultuosos valores financeiros envolvidos, envolve muito trabalho logístico, muitos de equipamentos, materiais, envolve a participação de empresas nacionais e externas também. E acaba que a gente não tem uma bola realmente de cristal, a gente não tem como cravar que tudo vai estar certo naquele momento para que se inicie essa parada de manutenção. E essa norma, essa aplicação, essa abertura na norma brasileira vai muito de encontro a isso, a você estar possibilitando que seja feito um estudo amplo, um estudo minucioso na avaliação da integridade física do seu equipamento para estar se cobrindo em relação a esses problemas que geralmente ocorrem durante a realização de paradas de manutenção. Tá bom, interessante para mim conhecer isso, conhecer essa norma. Eu queria passar a palavra para os demais. Quem tem pergunta, o que vocês acharam do trabalho? Maria Isabel, não sei se você viu, e os demais também, se vocês puderem acompanhar, para que a gente tenha uma sessão participativa. Comentários, quem pode? Se eu puder, na verdade não é Claro. nem um questionamento, mas sim um elogio, né? Parabéns pela apresentação e realmente, assim como nossa mediadora, eu também não conhecia muito a fundo essa temática, achei muito interessante também, é muito bom participar dessas discussões que a gente sempre aprende alguma coisa, né? Então fica realmente só os cumprimentos ao colega. Obrigado, André. Valeu mesmo. Da norma em si, eu não sei qual seria a utilidade para mim, né? Mas a matriz de tolerabilidade, eu imagino que só ela claro, né? Como várias matrizes, enfim, ela pode ter uma ampla aplicação, né? Porque Sim. o princípio dela deve ser facilmente aplicável, replicável. Mais alguém? Algum comentário para o trabalho dele? Não? Eu estive já em diversas outras sessões, inclusive presencialmente, né? Porque eu estou aqui em São Paulo. Hoje passei quase o dia todo, agora nessa última sessão não, mas quase o dia todo, né, participando das reuniões, dos eventos presenciais do SEMEAD, né? Porque eu estou em São Paulo, enfim, ontem também. E participar de congressos é isso, né? É esse momento de interação, da gente conhecer outros temas que em outra situação a gente, né, não teria possibilidade, então é o momento de ensinar e o momento de aprender. Muito bem. Vamos para o segundo, então, e depois a gente faz um fechamento geral. Deixa eu compartilhar de novo. Aproveitando, professora, eu Sim, fiquei como sua assessora. Eu estava em outra e vim para essa. tá, ela Aí eu avisou. Muito obrigada por estar dei aqui com uma a gente. carreira agora e peço desculpa que eu peguei o vídeo dele pela metade. Felizmente não pude, não consigo compartilhar agora, mas a sessão é longa, né? Vamos ver muita coisa ainda. Tá bom. Não, mas a Georgia estava aqui com a gente e falou Ela, que você estava entrando, enfim, deu tudo certo. Obrigada por ela estar aqui deu com a conta gente. do recado, né? Claro, claro. O SEMEAD é muito bem organizado. Eu não sei quem está aqui pela primeira vez, hein? Deixa eu perguntar isso para vocês. Quem está no SEMEAD pela primeira vez? Eu estou. Alguém? É? Eu Mais alguém? também. Ah, que legal. Eu estou no SEMEAD há alguns anos, eu acho que desde 2011, talvez, quando eu entrei na USP, quando eu comecei a estudar lá, já faz um pouquinho de tempo, enfim. E o SEMEAD é um evento sempre muito respeitado, né? Um evento academicamente muito rico em conteúdo, vem sempre, o Brasil inteiro se vê representado no SEMEAD, a gente tem sempre palestrantes, trabalhos internacionais também, então já vou deixar aqui o convite para que vocês participem nos anos seguintes também, porque é um seminário, é um congresso muito importante para quem é da administração, para quem pensa a administração de alguma forma, né? Então vamos lá para o segundo trabalho, eu vou dar o play aqui.
Meu nome é Fernando Vinícius da Rocha, eu sou docente da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, a FZE, a USP, e eu estou aqui hoje no SEMEAD para apresentar o artigo que eu desenvolvi em conjunto com o professor José Eduardo Roller Branco, da Escola de Engenharia de Lorena, também da USP, e é um artigo que modelou as emissões de CO2 durante as operações de transporte de soja no Brasil, né? Então, o título do artigo é Modeling CO2 Emissions in Soybean Transportation, a Brazilian Case Study with Network Equilibrium Model. E assim, então, como uma introdução ao trabalho, né, a gente está discutindo no trabalho a importância, né, de se investir em infraestrutura de transporte e essa relação com o desenvolvimento econômico do Brasil e de outras nações, né? O trabalho ele ressalta também a dependência geral que o Brasil tem do modal rodoviário, que é o mais caro, que é o que emite mais em termos de emissões de CO2. Então, a gente no Brasil tem uma grande dependência desse modo de transporte na movimentação de cargas, incluindo aqui as cargas do agronegócio brasileiro, tá? E o Brasil, ele tem já há algum tempo, né, dificuldades em ultrapassar barreiras de infraestrutura, né, em de fato ter um choque de melhoria na sua infraestrutura logística de transporte, tá? E o Brasil, então, para a cadeia da soja, né, ele é o principal exportador dessa commodity do mundo, tá? E é um setor que demanda fretes mais baratos, demanda reduções em custos de transporte, né? E basicamente, cada vez mais nesse setor produtivo tem uma preocupação com a questão ambiental, né? E o setor de transporte é um setor de serviços, tem um impacto em termos de emissão de CO2, em termos de impactos ambientais derivados aqui, então, das operações de transporte, para o nosso caso analisado, transporte de grãos, de commodities, de soja, tá? Na parte de revisão de literatura, então, o trabalho ele discute, né, autores principais aí relacionados ao desenvolvimento que a gente vai chamar de Sustainable Supply Chain Management, então, as cadeias de suprimentos sustentáveis, né, então, uma série de estudos, eles mostram os desafios, as barreiras, né, ou o que deve ser feito para, de fato, aumentar a sustentabilidade de uma cadeia de suprimentos, né, incluindo aqui, então, as operações de transporte, tá? E aí uma série de outros trabalhos, eles analisam o impacto das infraestruturas de transporte no desenvolvimento econômico, social, né, socioeconômico, e também no que se relaciona aos impactos ambientais dessa cadeia de suprimentos, dessa cadeia de distribuição, tá? E aí vários trabalhos, eles empregam análises multicritérios, né, para planejar em projetos de infraestrutura de transporte e aí com foco, né, em se obter os máximos ganhos socioeconômicos e se obter o mínimo impacto ambiental naquela cadeia de suprimentos, naquela cadeia de transporte, tá? Então a literatura que relaciona essa temática de infraestrutura, de transportes, ela tem caminhado muito no sentido de aumentar os benefícios positivos, né, em termos socioeconômicos, e reduzir os impactos ambientais negativos na cadeia de transporte. E aí, na literatura, a gente discute um approach, né, uma visão geral sobre alguns trabalhos relacionados, então, a essa temática. E o que a gente fez, pessoal? A gente utilizou como metodologia o modelo de equilíbrio em rede, tá? Então, Network Equilibrium Model. E a gente, basicamente, é um modelo de otimização. A gente otimizou o modelo incluindo variáveis, né, de cada origem, então os municípios que originam soja no Brasil, os portos que exportam a soja no Brasil, e aí do porto até o mercado internacional, né, então a gente considerou também os fretes marítimos aí nessa análise, e para chegar em cada porto da origem, ele pode ir por rodovia ou utilizar alguma solução multimodal, né, ele pode utilizar transporte ferroviário ou hidroviário. E a gente considerou também as indústrias moageiras, né, como o mercado doméstico da soja em grão no Brasil. Então a gente considerou todas essas localidades, esses nós, né, e aí a gente fez uma série de estimativas baseadas em dados históricos para o volume que é transportado aí em cada elo dessa cadeia
em distribuição, e aí volumes, valores de frete, a matriz de transporte, as distâncias, os coeficientes de emissão, a gente calculou, incluiu nesse modelo, e basicamente o modelo ele tem as variáveis de decisão para minimizar o custo total de transporte do Brasil. Então ele alocou de forma ótima, né, de forma a gente obter o mínimo custo, considerando então todas essas modalidades de transporte, todas as opções de transporte disponíveis no território brasileiro e também aqui dos portos para esse mercado internacional, considerando o mercado marítimo, tá? Então ficou um modelo grande e a gente, como solução, ó, quero minimizar o custo, eu quero achar o ótimo da distribuição de grãos aqui no Brasil para mercado doméstico e mercado internacional, de novo, objetivando obter ali o mínimo custo, tá? E como resultado, pessoal, a gente tem esse mapa da direita. O mapa da direita é por município do Brasil produtor de soja, a emissão de CO2 equivalente por tonelada de soja ali produzida no município, tá? Então, ó, quanto maior a distância rodoviária que aquele município percorre, né, nas movimentações de grãos, maior a emissão. E aqui a gente tem uma ponderação, né, que é a emissão total dividida pela quantidade de soja que aquele município produz. Então, a região norte ali do Mato Grosso, né, um pouco do norte de Goiás também, e a oeste ali do Mato Grosso do Sul, são as áreas ali mais escuras no gráfico, né? Então, assim, a soja ali produzida, ela carrega um impacto ambiental maior, né? É maior o quilo de CO2 equivalente que ela emite, tá? Então, o Brasil, pelo resultado do modelo, tá? A gente está falando que o setor de transporte de soja, ele emite aí 2.700 milhões de toneladas de CO2 equivalente, e basicamente o modelo ele alocou 81% do transporte como transporte rodoviário, tá? Então, ressaltando, convergindo aí com essa dependência que a gente tem do modo rodoviário nas movimentações da cadeia produtiva, tá? O Mato Grosso é o principal estado em termos de emissão e é também o principal estado em termos de volume, tá? Então a gente tem ali dentro do Mato Grosso, aqui ao lado direito do nosso slide, as diferenças das emissões entre os municípios ali desse estado, e basicamente essa região central do Mato Grosso, a gente tem a ferrovia aqui, né? A gente tem muita indústria moageira aqui também, que reduz as distâncias médias transportadas e reduz então essa emissão total do CO2 ali desse estado, dessas regiões, tá? A gente tem uma tabela comparativa, né? Então, comparando os estados, regiões que eles estão. Então, a produção de soja, a emissão total em quilos de CO2 equivalente, e aqui a emissão por tonelada de soja. Então, o primeiro da lista é o Mato Grosso, né? Em termos de emissão total por tonelada de soja, é o que mais produz, mas é o que mais emite também, né? Então, 44 quilos de CO2 equivalente por tonelada de soja. Na sequência, a gente tem Roraima aqui também, Rondônia e Roraima, como os estados que também emitem bastante ali em termos de quilograma de CO2 por tonelada. Basicamente são regiões mais distantes, mais afastadas dos principais portos, dos principais centros que demandam a soja ali também, tá? E esse gráfico ele ilustra para a gente, né, essa emissão total em quilos de CO2 equivalente por tonelada do grão, e aqui a produção de grãos, né? Então, quanto mais para cima aqui, né, a gente tem Rondônia, Roraima e Mato Grosso, e o Mato Grosso, de fato, ele é o estado que mais produz soja aqui no Brasil, né? É o mais à direita aqui no gráfico. Na sequência dos principais produtores, Paraná e Rio Grande do Sul, eles estão aqui numa posição mais baixa, né? Mais intermediária aqui das emissões de CO2. Na prática, esse resultado ele nos ajuda a identificar políticas, né? Para a gente mitigar as emissões de CO2 da cadeia produtiva. E basicamente, dado o volume que o Mato Grosso produz, basicamente soluções que venham a reduzir as emissões e o custo de transporte do Mato Grosso, eles podem contribuir de forma significativa para puxar o Mato Grosso para algum lugar mais abaixo aqui nas emissões totais ali e também na emissão por tonelada de grãos produzido ali no estado, tá? Então, basicamente, o trabalho discute eventuais projetos de infraestrutura que são estratégicos, como a Ferrogrão e a FIOL, e ó, esses projetos eles estão diretamente relacionados ali à movimentação de grãos ali no Mato Grosso, grãos e outros produtos, e basicamente o desafio é
obter ali soluções de transporte para, de fato, reduzir o custo e também reduzir as emissões totais ali de CO2 nessa cadeia produtiva, tá? Então, o trabalho ele caminha nessa discussão, identificando ali, dando luz, né? Ó, tais projetos, dada a sua localização estratégica e dado o volume, o total de emissão que a gente tem nessas regiões, eles poderiam contribuir de forma mais decisiva para a sustentabilidade dessa cadeia produtiva. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E é isso. Muito bem, acho que todos acompanharam. Fernando, parabéns pelo trabalho. O seu, acho que eu conheço um pouquinho mais desse tema aqui, mas eu queria te ouvir. Se você puder comentar, eu acho que podia ser interessante, pelo menos eu fiquei com essa curiosidade, por que esse trabalho, né, essa pesquisa, se você trabalha com isso, enfim, qual foi a sua motivação para pesquisar esse tema? Não, legal, vamos lá. Bom, já trabalho com logística industrial já faz um tempo, como pesquisador do Zoclog, durante o mestrado, desde a graduação, na verdade, e hoje, como docente, continuo trabalhando na área também, né? E esse artigo, na verdade, ele derivou de um projeto de extensão da Universidade de São Paulo, que dentre os objetivos, né, foi caracterizar fazer uma análise de sustentabilidade de projetos de infraestrutura de transporte. E aí, quanto esses projetos reduzem custo, reduzem emissão, tem impacto social. Então, várias métricas econômicas, ambientais e sociais dos projetos para as cadeias de exportação de cargas do agronegócio, digamos assim. E esse é um recorte do projeto, né? Então, esse é, digamos, o cenário base, é o cenário atual para a cadeia da soja. Então, ó, beleza. Hoje, as emissões estão localizadas em tais regiões, e tais regiões, algumas, a intensidade é maior da emissão, outras são menores, né? E aí vem o direcionamento para o aspecto ambiental, né? Então, beleza, ó. Se queremos reduzir a pegada de carbono nas operações de transporte, o foco está nessas regiões. E aí, a segunda parte do projeto, né, ele vem da discussão, beleza, então qual que é o impacto real de tais e tais projetos para a redução do CO2? E aí a gente ia agregando outras métricas, mas daí que surgiu a ideia desse trabalho. Tá bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta mais técnica. Eu estou olhando aqui para o seu trabalho, na sua figura 4, você até apresentou no vídeo e tal, aquela figura onde você posiciona os estados brasileiros, né? Acho aquela figura bem interessante. A gente vê o Mato Grosso bem distante, e depois você também mostrou a tabela, né, em Excel, que dá para a gente ver. Para pegar 2 exemplos aqui, eu estou olhando para o Mato Grosso, que está num extremo, e estou olhando para o Distrito Federal, que está em outro extremo. E aí eu queria te perguntar o seguinte: se você está considerando as emissões por tonelada, o que explica eles estarem assim tão distantes? Porque se eu entendi certo, e aí pode ter havido algum erro no meu entendimento aqui, por isso a pergunta, o Mato Grosso é o estado que mais emite, e isso explica, ele está numa posição, né, de liderança, vamos dizer assim, lá naquela tabela, mas a sua análise foi por tonelada. Então, ele poderia ter sido o estado que mais emite e não estar na liderança daquela tabela. Estou certa? Ou não? Não é esse o Tá entendimento? certa? Não, não tá certo. E Ele aí, então, poderia, a Mato outra Grosso. pergunta era essa: o que explica, por exemplo, ele e Distrito Federal? Por que o Distrito Federal está tão melhor, né, desse ponto de vista? Essa é a pergunta, por favor. Não, legal. Então, a gente até vê do Mato Grosso uma discrepância com Goiás, por exemplo, outros estados também distantes, né, dos portos. É. Mas a questão é a seguinte: então, dentro do Mato Grosso, tem áreas muito vermelhas e áreas muito claras ali, né? E assim, essas áreas claras, nitidamente elas estão entregando carga no mercado interno regional ali, para processar. Então, a distância é menor, né? O Mato Grosso ele envia muita carga para os portos, de forma rodoviária. Pelo modal rodoviário é algo bastante significativo. E aí é o extremo das emissões, né? Uma longa distância por caminhão. E isso é uma característica das cargas do Mato Grosso. Então, existe ferrovia? Existe. Existe mercado interno?
Existe, mas ainda assim, parte significativa do transporte percorre longas distâncias até os portos, e nessa região mais ao norte do Mato Grosso, são distâncias por caminhão. E aí é o topo das emissões, é o pior cenário possível em termos de emissão e em termos de custo, né? E aí, no caso do Distrito Federal, e até se fica próximo de algumas regiões do Mato Grosso, o fluxo indicou, o modelo de fluxo indicou, aqui vai para um mercado interno mais próximo ali, no Distrito Federal, acaba sendo consumido em Goiás, ou seja, apesar da distância dos portos, a carga viaja pouco, digamos assim, uma distância menor ali pelo modelo, conforme o modelo alocou nos resultados. Tá bom, muito interessante. Gostei muito desse trabalho. Queria passar a palavra para Obrigado. vocês. Quem mais pode comentar? Quem tem mais Tem alguma uma pergunta? pergunta. Sim. Claro. Eu entendi que a emissão de carbono é dado pela quantidade produzida, né? Exato. A tonelada. É a Mas quantidade que você vai movimentar, né? Então, quanto a mais quantidade que produz, você vai mais movimento. movimentar. Exato. Porque eu fiquei pensando se não seria viável calcular pelo quilômetro rodado, não pela quantidade. Entendesse? Por Ele, quê? cal- Pode falar. ele calcula pelo quilômetro rodado. Assim, então, a emissão, quanto maior o trajeto rodado, a quilometragem, maior vai ser a emissão naquela viagem, né? Aí um caminhão carrega, sei lá, 40 toneladas. Então, a gente consegue fazer as contas de diferentes formas ali, né? No trabalho, a gente aplicou com métrica, ó, beleza, eu quero saber a emissão total. Emissão total, quem mais produz emite mais, quem mais demanda transporte emite mais, mas existem regiões que comparativamente são mais eficientes do ponto de vista ambiental que outras, né? Então, por isso a gente fez essa métrica, a emissão por tonelada do grão movimentado, ou tonelada do grão produzida, que aí é algo relativo, né? Então, eu posso estar no estado que eu produzo muito, como é o Paraná é o segundo maior produtor, mas ele está muito próximo do porto, né? Então, ele está... uma viagem longa no Paraná é de 500 quilômetros. Mato Grosso, uma viagem longa, 10 mil quilômetros às vezes, né? E aí você vê a diferença no relativo, né? Nas emissões por tonelada produzida em cada estado. Aí eu vejo que mede muito a questão do quilômetro rodado, do tamanho da carga, mas eu acho que talvez tenha uma conta para mediar a eficiência, né, também, de alguma forma, que venha a ver a A efici... eficiência. Essa é a base do cálculo, né? Então, a base do cálculo, o modelo ele vai alocar o fluxo, né? Minimizando custos. E aí, beleza. Então, eu tenho do ponto A para o ponto B tantas toneladas. E aí, qual que é a emissão por quilômetro nessa rota? Aí a gente já calcula a emissão total. E aí, da emissão total, a gente chega nessa métrica dividindo pelo volume do estado, ou da região, ou do município, para achar essa emissão relativa, né? Então, beleza, ó, emito muito, mas essa região aqui a carga está próxima, né? Então, o relativo, o impacto ambiental dela é menor do que uma região que a carga viaja longas distâncias aí. Mas a emissão por quilômetro ela é a base. Ela é a base do cálculo que a gente deriva para esses números. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém? Algum comentário? Alguma pergunta? Não, eu só queria fazer um comentário também. É muito bacana também o trabalho, Fernando. Obrigado. Era só colocar no mundo das ideias aqui mesmo, se realmente se concretizar a ideia da rota bioceânica, né? Que um trabalho que fizesse essa comparação de como está agora com possivelmente o caminho da rota e verificar as diferenças que ocorreram, né? Acho que seria uma coisa bem bacana de se fazer, né? Quando a rota de Não, fato existir, né? não, com certeza. Acho que, então, esse, como eu comentei anteriormente, esse é o, digamos assim, o cenário base, né? É o atual. E aí, o trabalho, depois ele, de trabalho de extensão, né? O projeto, ele derivou, ó. Então, eu vou colocar aqui a ferrogrão. Beleza, que região é mais impactada em custos, em ambiental, né? E até tinha uma métrica que extrapolava para o lado social, mas é a mesma ideia. Então, eu vou implantando a ferrovia bioceânica. Existe impacto custo ambiental. O trabalho aqui tipo, é o cenário atual, e aí cada infraestrutura tem um choque econômico, ambiental e social, né? Aí o desafio para quem formula política pública é equilibrar os pratinhos, né? Então, ó, tem um orçamento limitado, eu vou escolher
o mais sustentável, ambiental, ou que maior retorno econômico. E aí o projeto o projeto discutia essas questões, né? Mas obrigado pela sugestão, André. Mais alguém? Você está publicando já esse trabalho, ô Fernando? Que eu estou vendo que ele, claro, já está em inglês, enfim, ele já está encaminhado para alguma publicação? Ele tá, a gente está meio que nos finalmente ali, não vai e volta, mas eu acho que esse a gente conseguiu um resultado relativamente interessante, assim. Tá. Minha última pergunta aqui para você. Eu estou olhando ainda o Claro. trabalho, então você pegou dados do IBGE, né, para fazer a figura 1, você pegou dados do IBGE sobre produção. Uhum. E daí, quando a gente olhou aquele mapa das cores e tal, aquele já é resultado da pesquisa, aquele foi produção da pesquisa, é isso, né? Exato, exato. Exatamente. Tá. E a figura também do posicionamento dos estados também foi resultado. Então, o Uhum. único dado que você precisou pegar foi do IBGE. E o IBGE falando de produção. E como é que você pegou as emissões? De onde elas vieram? Então, os dados, assim, a gente foi um modelo, né, de minimização de custos. Então, o modelo, a função objetivo dele é minimizar o custo da cadeia total de transporte do Brasil a nível municipal. Então, do IBGE vieram informações de produção por município, Uhum. dos dados de exportação do Ministério da Economia, a gente pegou quanto cada porto exportou. Aí a gente tem os dados de quanto cada indústria moageira no interior consome de soja, então seria o mercado interno. A gente pegou dados das exportações por país para a China, Estados Unidos, Europa. Então vejam que o modelo ele alocou do município produtor até o país consumidor final. E aí passando pelos portos, pelas ferrovias, então a gente para o ano, ó, quanto que cada ferrovia movimentou, quanto que cada hidrovia movimentou. Aí o modelo alocou o fluxo da forma ótima. E aí o fluxo, né, o modelo, a gente pegou dados de frete do Cifreca, né, então quanto custa o transporte para cada combinação, origem e destino, quanto custa o transporte marítimo também, alimentou no modelo. E os dados de emissão, tem uma série de literaturas, né, que baseado no poder calorífico dos combustíveis e assim por diante, mas na prática era uma métrica, um coeficiente para o transporte rodoviário, e aí então era quilos de CO2 por quilômetro, e aí qual que era o Considerando rendimento característica do veículo. Tá do bom, entendi, veículo, e a entendi. mesma coisa para hidrovia e assim por diante. Tá. Você teve que partir de algumas premissas, né? Porque dados mesmo você não tinha. Você teve que construir uma proxy para. A gente tinha, porque a gente existem trabalhos públicos que, ó, então um caminhão de soja, um bitrem de 7 eixos, ele consome 1,8, o rendimento dele é 1,8 quilômetros por litro, e aí quanto cada litro emite de poder calorífico, que vira em Sim. CO2, do diesel, então são vários dados que foram estimando as emissões por quilômetro, e aí o modelo alocou o fluxo, a gente identificava a quilometragem, e por rota a Mas gente não dá conseguia para você ter calcular a emissão. certeza que aquela carga andou naquele veículo. Não dá para ter certeza. Você teve que partir de uma premissa, né? É uma premissa, mas uma premissa com bons pontos. Sim, uma Confiável. premissa. Uma Tá bom. premissa, é. Existe o Não, fator mas erro aí. excelente, de fato, para construir um modelo assim, algumas coisas você tem que assumir, senão, de fato. Exato, Mas exato. excelente, vai ser publicado sim, Obrigado, tomara. Sucesso aí. obrigado, Vamos para o obrigado. próximo, então. Vou compartilhar aqui de novo. Terceiro é o da curva ABC. Já está começando aqui, eu vou compartilhar. Olá, meu nome é Leslie Soares Bueno, sou professor do Instituto Federal e estou fazendo aqui uma apresentação sobre um trabalho que está sendo publicado na CMEAD com o título Curva ABC, um estudo sobre a aplicabilidade da curva ABC nos insumos em uma propriedade na região de Santa Porã. Então, nós temos aí na introdução 3 tópicos
em relação à revisão de literatura, onde nós temos a gestão enquanto um conjunto dos princípios relacionados à função de planejar, organizar e controlar uma empresa, segundo Santos 2008, onde ele define como um processo integrado de consecução de objetivos organizacionais, de atividades de planejamento, organização, direção e controle. Aí nós temos a gestão do estoque, onde é um processo que garante o planejamento, execução e controle dos recursos armazenados dentro de uma empresa, onde Guerini, 2023, ele enfatiza que o estoque é mais do que uma entrada e saída de produtos, precisando, então, onde há necessidade de elaborar uma estratégia para trazer os benefícios para dentro do sistema de controle. Já Lourenço Castilho, 2006, diz que o método da curva ABC, ele permite um controle seletivo do estoque, e ele se baseia no valor utilizado dos itens para poder identificar os produtos em função dos valores que eles representam, fazendo com que cada item tenha uma gestão apropriada de acordo com a sua importância dentro do processo. Então, nós temos aí o problema de pesquisa, e ele vem na forma de pergunta: como a aplicação da ferramenta curva ABC nos insumos pode contribuir para o aprimoramento do gerenciamento de estoque? Enquanto problema de pesquisa, nós temos o objetivo, e o objetivo dessa pesquisa é aplicar a ferramenta da curva ABC nos insumos de uma propriedade, na região de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, para contribuir com as informações para melhorar o gerenciamento de estoque. Dentro disso, nós temos a revisão teórica, onde nós temos o agronegócio, ele é dado através de uma cadeia produtiva relacionada à agricultura e à pecuária, incluindo dentro desses sistemas todas as culturas agrícolas e espécies de animais de produção, segundo Soares, 2021. Segundo Araújo, 2007, no agronegócio, os agentes econômicos atuam de forma a serem divididos em categorias, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Como próximo tópico dentro da nossa literatura, nós temos o estoque como um sistema de controle de entradas e saídas de produtos, e isso há necessidade de fazer os controles para que se tenha o verdadeiro gerenciamento dos processos. Diante disso, nós temos ainda Pareto, onde ele concebe que, a partir do conhecimento empírico, a constatação inicial ela é realizada sobre a proposição de ganho de riqueza, no qual é percebido que 80% da riqueza está concentrada em apenas 20% da população. Diante disso, nós temos também os insumos agrícolas, que são os agentes que ajudam no controle de pragas, e no controle biológico também dentro das propriedades. E esse trabalho está sendo executado aqui na região de Ponta Porã, é uma cidade aqui do Mato Grosso do Sul, com um território de 5.359.000 quilômetros quadrados. Segundo o IBGE de 2020, a cidade tem uma população de aproximadamente 95 mil habitantes. A área estudada encontra-se no município de Ponta Porã, com uma área de 21 talhões, e soma aí mais de 2.000 hectares. Então, a metodologia de pesquisa, o método descritivo, forma de pesquisa quantitativo e estudo de caso documental. A pesquisa começou através de uma análise de compra de insumos na propriedade de Ponta Porã, e em seguida houve a separação desses dados na safra 21-22,
e é onde foi trabalhado os valores mais significativos. E após esse levantamento, foi feita a classificação desses produtos na curva ABC. Nós temos aqui a apresentação da nossa metodologia seguindo, e para se obter o valor total, foi multiplicar o valor unitário da quantidade, onde é encontrado o custo de cada insumo, o produto, que é o resultado da multiplicação da quantidade, e preço unitário de cada item, ele foi dividido pela somatória de todos os produtos. Isso gerou um percentual utilizado na análise, que somando com a linha de cima, gera o percentual acumulado. Nos próximos slides eu vou estar apresentando as tabelas da distribuição percentual dos itens dessa empresa, tá? E da sua significância dentro do controle de estoque. Então, aí nós aplicamos a tabela de percentual utilizada, né? Classificação A, 80%, classificação B, 95%, classificação C, 100%. Resultados. Segundo o Carvalho 2002, a curva ABC ela é classificada como classe A, produtos de maior importância, valor ou quantidade, e classe B, produtos de valor intermediário, e classe C, os de menor importância, sendo que não há uma regra fixa, ou seja, esses parâmetros podem variar dependendo da organização e do bom senso e do controle estabelecido pela gestão da empresa. Tá? E aí houve a definição de importância para essa pesquisa, e ela se apresenta no capítulo da metodologia, considerando basicamente o produto entre a quantidade e preço. Então, nós temos aí a classificação A, né? E nós temos ali a 79%, herbicidas de quad, 20 litros, onde é o valor mais expressivo, né? Um dos valores bem expressivos aí, que ficou a porcentagem agregada em 79,12%. Aí nós temos, na segunda página, ainda na mesma planilha, o percentual aumenta com herbicida 2,4B, né, 20 litros, 94,32, bem no rodapé. E a classificação B, classificação C, herbicida Imazethapyr, 20 litros, utilizando ali 100%. Nós temos a apresentação da curva. Concluindo, os resultados obtidos evidenciam que os insumos classificados como C estão em maior quantidade do que os que foram classificados como A, estando os itens classificados como C com 13 itens e os que foram classificados como A com 8 itens. É possível concluir que a classificação EBC é útil porque impede que o produtor tenha estoque de valores altos, correndo risco de prejuízo. E ao classificar os insumos agrícolas em diferentes categorias, é possível direcionar mais atenção aos itens da classe A, implementando estratégias de controle de estoque mais rigorosas, como a monitorização regular e a realização de análise de demanda e o estabelecimento de níveis mínimos de estoque. Para os itens de classificação C, pode-se adotar um controle menos restritivo, simplificando os processos e minimizando os esforços de gerenciamento. Temos aí as nossas referências e é só. Um forte abraço a todos e até mais. Muito bem. Acho que ninguém... Deixa eu só parar aqui, senão ele começa de novo. Acho que ninguém contesta Pareto, né? E esse trabalho mostra a aplicabilidade, né? Como, de fato, essa teoria tem altíssimo potencial de replicação. Esse também é um tema
que me é um pouco mais próximo. Eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma questão. Ah, sim. Esse trabalho, apesar do vídeo ser gravado pelo colega Leslie do Instituto Federal aqui do Mato Grosso do Sul, né? Eu também estou entre os autores aí do trabalho, e eu acho que a professora destacou a beleza desse trabalho, né? Então, em termos teóricos, ele não avança além do que a gente já tem sobre a curva ABC, né? E basicamente é uma aplicabilidade do que já existe, né? Mas eu acho que o que chama atenção nesse trabalho é a questão das discentes do aluno do curso de agronegócio, técnico em agronegócio aqui do campus, enxergarem numa propriedade na qual elas trabalham ainda, né, de mais de 2.000 hectares, a possibilidade da aplicabilidade dessa gestão de estoque numa grande propriedade que mexe com um recurso financeiro altíssimo, né, e que não fazia nenhuma gestão de estoque, né? E aí, então, exato, né? Então a gente consegue enxergar lá pelo montante o tamanho do investimento que tem a cada entre safra, né? E era basicamente comprado quando chegava a hora, sem ter nenhum tipo de cuidado e tal, né? E aí, basicamente, a identificação daquilo que tem maior impacto aplicando o ABC, né? E um próximo trabalho, elas ainda que estão dentro do curso, elas estão fazendo qual foi o impacto agora da aplicabilidade, né? Um ano depois de ter colocado a curva ABC basicamente em funcionamento nessa propriedade, né? Então, Que eu legal. acho que Você é professor basicamente delas, André? Você é sou professor? professor delas Que de legal, metodologia e o colega que apresentou é professor de gestão de estoques, né? Então, legal. basicamente, acho que essa é a beleza desse trabalho, né? Esses são os comentários que eu queria salientar. Excelente, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Como é bom quando a gente consegue mostrar para o aluno, acho que faz mais sentido para o aluno, né? Quando ele consegue ver a aplicação. Eu sou muito fã da curva ABC na prática, enfim, ela resolve a vida mesmo. Dá para fazer por lucro também, qual é o produto que te dá mais lucratividade, enfim, dá para fazer muita coisa. Não é à toa que ele ficou famoso com essa história, enfim. Parabéns. Mais alguém? Alguma questão? Muito bem, então vamos para o último, eu vou compartilhar de novo. Desafios e soluções no planejamento e controle da produção de PCP. Temos o vídeo aqui também. Só um segundo. Olá, colegas do SEMEAD. Mais uma vez presente aqui no SEMEAD. Nessa oportunidade, eu vou apresentar o artigo intitulado Desafios e Soluções no Planejamento e Controle da Produção, um estudo de caso na indústria de adesivos e laminados. O autor principal desse artigo é o Olavo Leiva Santos. Ele foi meu aluno me orientando na MBA em Engenharia de Produção da Poli USP Pro. Então, eu vou apresentar o artigo dele. Esse aqui é o roteiro que eu pretendo seguir aí, tá? Vou tentar ser o mais breve possível. Pessoal, na introdução, então, a ideia, né, do artigo foi destacar, né, a importância da competitividade, né, do mercado, né, o quão importante é administrar, né, os recursos de maneira eficiente, né, para que a empresa consiga sobreviver num ambiente cada vez mais competitivo, né, alinhado com a estratégia para manter a empresa competitiva, está relacionado muito com a estratégia de produção da organização, né, que ela busca o quê? Melhorar o desempenho da produção, buscando justamente impulsionar aí a estratégia empresarial da organização, né? E uma área, né, um departamento que é bastante importante dentro da área de produção, né, que é o planejamento e controle da produção. Ele busca, né, principalmente otimizar e melhorar a eficiência, né, das atividades produtivas, né, no que está relacionado aí a máquinas, pessoas, matéria-prima e produtos, né? A ideia é ser mais produtiva. Diante dessa preocupação, né, da importância dessas áreas, né, o objetivo da pesquisa foi apresentar os desafios e soluções do planejamento e controle da produção na indústria de adesivos e laminados
para o setor moveleiro e calçadista, né? O contexto investigado, né, pessoal, aqui eu vou falar um pouco sobre os procedimentos metodológicos adotados, né? A pesquisa aí é Quali-Quant, é uma pesquisa exploratória e é um estudo de caso ex post facto, né, em uma indústria aí do segmento de adesivos laminados, né. Essa indústria, ela possui aí cerca de 300 colaboradores e a ideia foi o quê? Demonstrar a situação do PCP e os resultados alcançados após aí as intervenções propostas, né. Ainda no contexto aí, pessoal, durante a pandemia de 2020, né, houve uma redução aí de quase 40% no consumo do produto, né? Isso acabou acarretando aí demissões, redução de jornada de trabalho e também uma redução nos estoques, né? Aí, em meados de 2021, a ideia foi o quê? Houve a retomada de produção, porém teve diversos produtos relacionados aí com o estoque, né? Justamente aí com a parte de rompimentos do estoque. Aqui, pessoal, em relação ao diagnóstico, né, qual que foi a ideia, né? Houve alguns problemas identificados, né? Principalmente aí teve um investimento em um ERP, porém houve problemas, né, na parametrização, pois estava desatualizado e foi necessário que apresentar algumas melhorias, né? Buscar algumas melhorias dentro do PCP, né? Que está relacionado com a previsão de demanda, melhorar o sequenciamento de produção e também trabalhar aí a parte da capacidade de produção e as vendas que iam sendo realizadas, né? As intervenções propostas, né, foram a curva ABC, o ponto de ressuprimento e estoque de segurança e a previsão de demanda, né? São as propostas aí, são os cálculos aí para melhorar a gestão, principalmente do estoque aí, tá bom? Alguns resultados obtidos, né, pessoal, com a aplicação da curva ABC, os gestores conseguiram identificar aí quais são os produtos A, B e C, né, que a empresa consegue dar um foco maior, principalmente aí nos produtos A, né, baseado no histórico de venda, né, que conseguiu identificar aí 4 itens. Na presente pesquisa, né, o cálculo do ponto de ressuprimento, estoque de segurança, foi principalmente nos produtos A, né, direcionou a atenção nesses produtos, né, visto da importância desses produtos, né, nessa tabela são apresentados aí os resultados. Foram realizados também os cálculos, né, da previsão de demanda, né, considerando a média móvel e a suavização exponencial simples, né, cujos coeficientes foram considerados 0,2, 0,3, 0,5, né, que está relacionado diretamente com o tempo. Aqui os resultados, né, pessoal, da previsão de demanda, né, que foi feito uma análise histórica, né, aqui o primeiro ponto, que ao longo do tempo as vendas, né, vem diminuindo, né, que essa linha preta é as vendas realizadas, e essas linhas tracejadas são como que está sendo comportado a previsão de demanda com as vendas realizadas. Aqui já é feita uma acurácia, né, do que foi vendido com as previsões de demanda. É possível observar que a previsão de demanda, considerando a média móvel, é a mais assertiva, né, mesmo sendo próximos aí, a média móvel vem sendo a mais adequada aí dentro do contexto investigado. Aqui sobre as entregas, né, o atendimento aos clientes, né, é possível observar que o índice vem melhorando, né, a partir aí de setembro de 2023, houve uma melhora, né, vem acertando o índice, né, vem melhorando esse índice, na verdade, né, em relação ao cliente. Aqui, pessoal, as contribuições técnicas e social, né, a parte de contribuições tecnológicas, né, a ideia, por mais que esses conceitos sejam simples, né, obteve resultados importantes, né, buscando aí melhorar a satisfação dos clientes e também a competitividade da organização e também os ganhos
as contribuições sociais, né, os ganhos obtidos com essas técnicas mencionadas, vem gerando impactos positivos aí no resultado da organização, né? Então aqui, pessoal, são as referências bibliográficas utilizadas. E mais uma vez agradeço aí a oportunidade de participar do SEMEAD 2024. Muito obrigado, pessoal. Muito bem, estamos com um time de professores aqui, hein, Gustavo? Você também. Muito bom. Professora, eu só queria fazer um comentário, né? Acho que o Claro. professor André também comentou, né? O trabalho, pensando na parte teórica, ele não avança, né? Ele é só mais uma aplicabilidade ali, né? Mas eu acho que o ponto importante do trabalho, né? Apesar de ser um TCC, né? Do Olavo, teorias simples, básicas ali, ainda está surtindo efeito, né? Visto que uma empresa que ainda não tinha esse controle, né? Não era feito esse cálculo, né? Até durante todo esse processo, né? O Olavo ele foi contratado como um analista ali para realizar esses cálculos, né? Essas melhorias aí lá no final ele acabou, hoje ele virou coordenador de PCP dessa empresa, então ele colheu bastante resultados aí, né? Tanto profissionalmente, ele avançou ali dentro da indústria, né, da empresa e também ajustou alguns pontos ali que estavam sendo necessários, né? Não, eu acho que você tem toda a razão. Para falar um minutinho aqui de onde eu tô, deixa eu ver se eu consigo tirar o, o fundo aqui. Eu estou na FIA, né? Eu sou professora aqui da casa e, portanto, muito perto da USP, né? A gente tem uma simbiose aqui entre FIA e tentei tirar, não consegui, entre FIA e aqui, agora sim, FIA e USP, né? E aqui na FIA é uma escola de negócios, né? A gente tem, majoritariamente, nossos alunos são alunos de pós-graduação, né? De MBA, a gente tem graduação também, mas o nosso curso de graduação é menor. O que mais a gente tem é pós-graduação. Muito bem. E o que eu queria dizer para vocês é que na pós-graduação a gente muitas vezes precisa ressaltar essas teorias simples, né? Eu vi o trabalho de vocês, né? O trabalho do seu aluno, Gustavo, começa com Porter. Mas é isso, Porter, a gente precisa aplicar Porter, muitas vezes, aplicar a curva ABC, né? E aí no seu trabalho lá, quando você fala da média móvel, é porque o mundo mudou tanto, né? Com tanta rapidez que se você ficar com o retrovisor muito distante, atrapalha a previsão de demanda. Então, a média móvel consegue calibrar isso, né? A média móvel consegue dar mais peso para os dados mais recentes, que são mais próximos da realidade, enfim. Então, são coisas tão triviais do ponto de vista estatístico, ninguém está com nada tão elaborado aqui, mas é isso, é o arroz com feijão bem feito, né? E na pós-graduação a gente também vê isso, a gente trabalha com alunos do Brasil inteiro, né? Como vocês, enfim, que não estão aqui em São Paulo, a gente vê muito essa necessidade, né? Aquele básico. E o meu último comentário aqui, para ouvir vocês, é que de 189 produtos, 8 ficaram na categoria A, né? E imagina se você negligenciar nesses 8, né? Enfim. Só para fechar, professora, eu também defendo muito esse ponto de vista que você comentou. Eu acho que, pensando assim em organizações, acho que é importante fazer o básico primeiro, né? O arroz com feijão, né? Que às vezes a gente acha que é trivial, mas é importante para daí começar a dar um passo maior, né? Que, igual previsão de demanda, tem uns negócios lá de Hot Winter, uns negócios mais complexo, né? Então acho que talvez é importante fazer o básico para daí conseguir avançar, né? Não adianta vir com muita IA, com muita tecnologia. Claro que tudo isso tem o seu valor, mas a casa precisa estar bem arrumada. Esse básico aí precisa estar bem sedimentado. Bom, enfim, muito obrigada pela oportunidade de ler o trabalho de vocês, de estar aqui. É uma grande honra, como eu disse, SEMEAD para mim está na minha agenda já todo ano, então obrigada por vocês participarem. O dia que puderem, venham presencialmente. A gente
tá sempre, né, a FIA e a USP tem muitos eventos, enfim, que bom que vocês, né, que a tecnologia também permite isso, né, vocês distante, estando aqui com a gente, né, estou falando em nome do SEMEAD, então muitíssimo obrigado, Maria Isabel, obrigada pelo apoio também. Obrigada. Jancler, alguma última palavra? O seu trabalho acho que foi o mais diferente aqui, pelo menos para mim foi. Não, professora, obrigado a todos, tá? Um ótimo abraço para vocês. Parabéns a todos, pessoal, tudo de bom, Obrigado. um abraço. Obrigada, Gente, pessoal. Tchau, obrigado, tchau. gente. Tchau, tchau.